Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, sobre Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente está aqui hoje para conversar sobre um livro que foi um dos escolhidos por vocês e por mim, daquela sériezinha que a gente fez dos 1001 livros para ler antes de morrer. Nós escolhemos 10 livros para serem lidos durante o ano de 2023, que estão naquela lista dos 1001 livros para ler antes de morrer, livros que eu ainda não tinha lido. Vocês me ajudaram a escolher e dessa vez foi a vez de Reparação de Ian McEwan. Eu nunca tinha lido nada desse autor, não tinha conhecimento da obra dele e eu fui meio no escuro para essa história também, apesar que já tem adaptação para TV, que aliás o pessoal gosta muito, eu ainda não assisti, mas o pessoal gosta muito e todo mundo fala muito bem desse livro, mas eu tinha alguma noção da história, que é a noção que eu vou passar aqui para vocês. Eu não vou entrar assim, dar spoiler mais do desenvolvimento, mas eu vou dar um panorama geral do início para vocês entenderem sobre o que esse livro fala, sobre o que é essa trama. E nós demoramos bastante a fazer essa leitura, né? Quem acompanha aí no Instagram, no Facebook, às vezes até aqui mesmo eu posto uma atualização de leitura, e esse livro já estava rolando na minha mão um tempão, mas finalmente eu consegui terminar ele sábado passado, sem ser ontem, sábado passado, e a minha intenção era ter gravado o vídeo para sair no domingo passado, só que não deu, gente. Esse livro aqui foi meio que um soco na boca do estômago aqui dessa leitora, e eu tive que digerir ele, sabe, para poder chegar aqui, sentar e conversar com vocês. Ainda tem coisas para digerir sobre esse livro, sobre essa história, mas não deu para gravar assim logo de cara na sequência, sabe? Mas estamos aqui hoje para conversar sobre ele. Como eu falei, esse livro eu vou deixar aqui embaixo, eu sempre deixo aqui embaixo o link do nosso perfil no Instagram, do nosso grupo no WhatsApp, do grupo de discussão de leitura conjunta, o link para nosso grupo no Facebook. E eu sempre também deixo aqui embaixo os links da Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês, tá bom? Então, a gente fez uma sériezinha ano passado, acho que de uns 4 ou 5 vídeos, sobre esse livro aqui, da editora Sextante, 1001 livros para ler antes de morrer. Muitos críticos literários, pessoal entendido de literatura, fez uma seleção de livros, de 1001 livros, que vão até, se não me engano, 2009, né? Os livros que nós leitores não deveríamos deixar de ler. Nos vídeos eu explico direitinho como é que funciona, como é que foi elaborado, e eu falo sobre os livros daqui que eu já li, e aí a gente fez uma seleção de 10 aí para ler ao longo desse ano. Eu vou deixar, se ainda tiver, estava esgotada essa edição, mas parece que recentemente eu vi ela de novo à venda. Se tiver à venda, eu vou deixar o link da Amazon para essa edição. Gente, quem é leitor, quem gosta de ler, vale muito a pena adquirir esse livro aqui. Ele é muito interessante, porque ele não traz só o título do livro, ele conta um pouco da história do autor, ele conta um pouco da história do livro que ele cita, né? É uma coisa muito bacana, foi um livro muito bem elaborado. Acho até que eles já podiam estar fazendo uma outra edição desse livro. Mas então, vamos voltar aqui ao nosso autor, Ian McEwan. Como eu nunca li nada dele, eu fui pesquisar um pouco dele, né, da vida dele. Ele é um autor britânico. É um autor britânico, gente? Olha quanto tempo que eu não falo aqui de um autor que não morreu ainda. A maioria das últimas resenhas que eu tenho trazido aqui, acho que a maioria das resenhas que eu trouxe aqui são clássicos, ou até de autores mais antigos que já faleceram. E o Ian McEwan está hoje com 75 anos, vivinho da Silva. Ele é novelista, contista, roteirista, se eu não me engano. Isso. E é um autor britânico, né? E Reparação foi lançado, pela primeira vez em 2001, né? Então não é um livro tão antigo assim, só tem 22 anos, gente. Vamos embora lá. Um livro novinho. Então, qual é a história desse livro, né? Quem já assistiu o filme já tem uma ideia, ou então provavelmente já ouviu falar alguma coisa. Esse livro aqui, ele tá dividido em 3 partes, mais um epílogo curtinho, né?
Na primeira parte, é uma história que se passa na Inglaterra. Se eu não me engano, essa primeira parte é 1935. E ela se passa numa propriedade do interior, uma propriedade rural. Essa propriedade pertence à família Tallis. Essa família Tallis tem o pai, né, que é o Jack Tallis, que é um funcionário do governo inglês. Tem a mãe, que é a Emily Tallis. E 3 filhos, o Leon, mais velho, a Cecília, assim, uns 2 anos mais nova que o Leon, e uma caçula, a Brione, que tem seus 13 anos aqui nessa primeira parte do livro. E nessa propriedade também mora um caseiro, na verdade é uma caseira, né, com um filho, o Robbie, que é mais ou menos da idade da Cecília, e que é a segunda filha, né? A Cecília deve estar entre os seus 20 e pouquinhos anos. E, na verdade, o que eles tinham ali era um caseiro, só que o caseiro fugiu, abandonou a mulher e o filho, o Robbie, e o Jack, né, que é o pai da família, ficou com pena e deixou ela continuar morando lá, trabalhando lá, e assumiu a educação do Robbie, né, financiou toda a educação do Robbie. Então, nesse momento aqui que a história começa, o Robbie tá vindo da faculdade, a Cecília também. Os 2 formados, ela não sei muito bem no que ela se formou, não me lembro muito bem no que ela se formou, mas ele se formou acho que em letras, em inglês, em literatura. E ele quer fazer uma faculdade de medicina e o pai, o Jack, né, o pai da família, já falou que vai bancar, porque ele foi um aluno muito bom, ele foi entre os primeiros colocados da turma dele, é um cara muito dedicado, e a Cecília tá meio com inveja disso, né, do pai patrocinar esse cara, e ela já não é uma aluna tão, assim, aplicada. Mas existe algo rolando assim, um clima entre a Cecília e o Robbie, né? Que nunca foi mencionado. Eles cresceram juntos e tudo, passaram esse tempo assim, fazendo carreiras diferentes, mas na mesma faculdade. Então eles se viam de vez em quando. E agora eles estão juntos de novo na casa da família. O Leon, o filho mais velho, não mora mais ali, trabalha, acho que em Londres, eu não sei. E ele tá chegando, nesse momento aqui que a história começa, tá chegando com um amigo para passar alguns dias com a família. E o pai, o Jack, também não está ali, está na cidade trabalhando, né? Então a gente tem aqui a Emily, a Cecília, a Brione, a menina mais nova, o Robbie, com a mãe, que não aparece muito na história, mas o Robbie faz parte desse círculo que está dentro da casa grande, vamos dizer assim. E a gente tem também aqui mais 3 crianças / adolescentes, que são os filhos da irmã da Emily, né, da Hermione. A Hermione é a irmã da Emily e ela acabou de se divorciar, fugiu, vamos dizer assim, entre aspas, né, para Paris com um amante, né, e deixou os filhos na casa da irmã, uma menina de 15 anos e mais 2 meninos gêmeos mais novos, assim, acho que com 10 anos, se eu não me engano. E aí, o que acontece aqui nessa história? Deixa eu só descobrir aqui, se eu lembrar aqui o nome da menina aqui, que é a irmã, a Lola. Então, e aí, ó, esse é o cenário montado, 1935, casa de campo, família de classe média alta, mais uma casa que tá meio assim, precisando de reparo, que a situação financeira não tá boa, lembrando que a gente tá entre guerras, já prestes a começar uma outra guerra mundial. E todo mundo esperando o Leão chegar, o filho, e tá nessa muvuca toda aqui. A Brione, a filha mais nova, de 13 anos, como foi meio que criada sozinha, ela foi mimada, já com os pais mais velhos, faz o que quer, é uma menina inteligente, muito imaginativa, muito criativa e adora escrever. Então ela escreve pecinhas de teatro para ser representada pela família. E ela é uma menina muito inteligente, né? Então, a narrativa desse livro é muito boa para mim, Patrícia, e muito interessante, porque ele vai desenvolver, nesse primeiro pedaço aqui, o psicológico desses personagens. Ele vai entrar um pouco na mente da Emily, a mãe da família, que é uma mulher de meia idade, criada para ser esposa, para ser mãe, que sabe que está sendo traída, mas releva, porque em benefício da família, da sociedade, vive com as enxaquecas muito fortes,
a gente entra um pouco nesse universo da Emily. Ele deixa a gente entrar um pouco no universo da Briony, da menina, mostrando pra gente como ela é inteligente, mas como ela é imatura, como ela tá muito nesse um pé na infância, bem grande ainda, e um outro pé querendo entrar na adolescência, querendo desenvolver as primeiras paixões, mas ainda assim muito com sonhos infantis, com perspectivas infantis. Vai falar um pouco da Cecília, dos sentimentos dela confusos pelo Robbie, né? Ela sabe que gosta do Robbie, mas não quer admitir para si mesma que ela gosta do Robbie. E ela tem um pouco da inveja, da atenção que o pai dá pro Robbie, por ele ser homem, né? Então a gente vai ter aqui dentro dessa história trabalhado um pouco da questão feminina, né? Do feminismo aqui dentro da história. A gente vai ter um pouco da ideia do Robbie, né? E aí a gente vai entrar um pouco com o assunto de classes sociais aqui dentro dessa história, né? Porque o Robbie tem tudo para ganhar na vida, mas ele não tem condição, né? Ele é inteligente, ele é um cara muito bem educado, muito bem comportado, muito esforçado, mas ele depende da família. E às vezes ele se sente meio que humilhado pela família. Assim, de uma forma não direta, mas indiretamente, ele se sente assim, aquém de estar ali convivendo com a família, apesar de ter sido criado ali dentro, né? E aí a gente vai ter a questão também das crianças, né, que foram abandonadas pela mãe, pelo pai, os primos, né, os dois meninos e a menina, que estão ali de favor, que eles sabem que estão ali de favor, que eles têm que se comportar, que eles têm que... porque eles não têm para onde ir, porque a mãe e o pai largaram eles, né? E tem várias, sabe? O livro é cheio de situações para desvendar, para desencadear, é cheio de camadas. E a narrativa é muito interessante. A gente fica muito preso nesse desenvolvimento psicológico e nessa interação, né, no relacionamento dos personagens entre si, né? Então tá, gente. Então aqui, esse é o primeiro momento do livro. E nesse primeiro momento, o que acontece? Eu vou contar um pouquinho desse primeiro momento porque ele é importante para entender a história. Eles estão esperando, de manhã. Esse primeiro momento do livro é um terço do livro, praticamente, né? Ele acontece todo num período de 24 horas, ou um pouquinho menos, talvez, né? De manhã, na casa, eles estão esperando o Leon chegar com um amigo. Esse amigo do Leon é o Paul Marshall, que é um garoto rico, é um cara rico, filho de industrial, que tem uma fábrica de chocolate. E o Leon tá trazendo esse amigo para passar esse tempo ali com eles. E a família tá naquela agitação de preparar a casa pro filho, pro amigo e papapá. E aí, durante esse tempo, vai haver algumas interações da Cecília com o Robbie, que a Briony vai presenciar e vai achar estranho, vai criar uma opção de besteiras na cabeça dela a respeito daquela interação dos dois, vai, né? E o Leon chega e acontece o dia, as coisas vão se envolvendo e tem o jantar da família. E aí, após o jantar da família, o que acontece? Os gêmeos desaparecem e eles descobrem que os gêmeos deixaram um recado dizendo que tinham ido embora, que queriam voltar para casa, que não queriam ficar ali. Aí sai todo mundo à procura dos gêmeos, menos a Emily, a mãe da família, né? E a Briony sai sozinha para um canto lá que tem um lago artificial, com tipo um carmanchão, né? Uma casinha lá. E aí ela vê no meio da floresta, já tá escurecendo, um casal deitado na grama, um cara por cima da menina. E aí quando ela tá assim chegando, o cara levanta e sai. E ela vê que é um homem, vê mais ou menos a estatura, o tamanho. Mas ela não consegue ver exatamente quem é. Mas ela jura de pé junto que é o Robbie. Por que ela jura de pé junto que é o Robbie? Porque antes do jantar, o Robbie passou o dia todo interagindo com a irmã, eles se desentenderam, a irmã, a Cecília, né, a irmã dela, eles meio que desentenderam. O Robbie resolve escrever um bilhete para a Cecília. E primeiro ele tá ali todo agoniado, porque ele precisa falar pra Cecília como é que ele se sente por ela, na verdade, isso aqui. Aí tá no quarto dele, na casinha dele lá com a mãe, escreve um bilhete, só que naquele bilhete ali ele resolve fazer uma catarse, né? Ele resolve colocar ali os desejos dele ali pela Cecília, né? Então ele escreve naquele bilhete ali o que ele gostaria de estar fazendo sexualmente com a Cecília. Aí escreve, tira o papel da máquina de escrever, né? De datilografia, põe de lado, ri, né? Fala assim, pronto, agora eu vou escrever um bilhete sério. E escreve um bilhete falando, né? Que tá gostando dela, que eles precisam conversar, tá? Põe os dois bilhetes de lado. E aí vai se arrumar para ir pro jantar, que ele foi convidado para jantar na casa da família. Se arruma, começa a devanear ali, se atrasa, e na correria pega o papel,
coloca dentro do envelope e vai. Quando ele tá no meio do caminho, ele encontra com a Brione, a filha mais nova, né? E ele tá com vergonha de entregar pra Cecília. Ele pede pra Brione entregar o bilhete pra Cecília. E é óbvio que a Brione, antes de entregar pra Cecília, ela vai ler. E é óbvio também que ele colocou o bilhete errado no envelope, né? E aí, a partir desse momento, a Brione vai encará-lo como um tarado sexual, né? Quando ela vai ler aquilo, ela vai encarar. E aí, quando ela vê aquela cena lá, que ela tá procurando os primos, que ela vê aquela cena e ela vê o cara saindo, ela jura na cabeça dela que foi o Rob que ela viu saindo. E aí, quando ela encontra, ela vai chegando perto, ela vê que é a Lola, a prima dela, que tá no chão, e que a Lola foi violentada, né? E ela fica pra Lola, foi o Rob, não foi? Foi o Rob. E a menina não fala nada, só balança a cabeça. A partir daí, vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Vai aparecer polícia, vai aparecer... a família toda vai se juntar. E quando o Rob finalmente aparece trazendo os gêmeos, porque ele consegue encontrar os gêmeos, ele é preso, vai pra prisão e pelo testemunho da Brione, ele é condenado e vai pra cadeia. A Cecília sabe que ele não é culpado, né? E ela para de falar com a família, ela se separa da família porque a família não defendeu o Rob. Todo mundo acreditou no que a Brione falou. E aí ela resolve ser enfermeira e vai ser enfermeira e aí a história dá um salto, vai para uma segunda parte. 3 anos e meio depois, onde a gente encontra o Rob na França, fugindo com um pelotão. Por quê? Para diminuir a pena dele, a Segunda Guerra começa e ele resolve aceitar participar da guerra como soldado, como cabo. E aí os aliados estão perdendo, a Inglaterra está evacuando seu exército. E ele tá atrás, correndo atrás do pelotão dele com mais 2 soldados para chegar a Dunkerque para ser retirado dali, voltar para a Inglaterra em um navio. E aí, gente, essa parte do livro é bem pesada, porque todos os pesadelos de guerra, né, que a gente tem, que a gente pode imaginar, vão ser descritos aqui nessa jornada do Rob em direção a Dunkerque. E ele tá com um ferimento, assim, na altura da costela, ele tá com um ferimento, só que ele não quer nem olhar porque a prioridade dele é chegar a Dunkerque a tempo de ser retirado e voltar para a Inglaterra. Mas ao longo daquela jornada ali, ele sabe que aquele ferimento vai estar piorando, né? E essa segunda parte é bem pesada, mas quem me conhece, né, quem acompanha aqui o canal sabe que eu não gosto, né, de livro assim muito descritivo em relação ao sofrimento, essas coisas. Mas aqui eu simplesmente não consegui parar de ler, sabe? A narrativa do autor é muito envolvente, né? E o autor, o Yamaki, ele tanto na primeira parte, ele descreve toda a atmosfera do lugar, os sentimentos, os cheiros, as folhas, as árvores, a decoração. Ele faz o leitor entrar dentro daquela atmosfera ali para então desenvolver os diálogos, para desenvolver a história. Aqui nessa parte da guerra também. Ele coloca você dentro da guerra, né? E aí essa segunda parte acaba com o Rob chegando a Dunkerque, né, para ser retirado. Aí começa a terceira parte, onde a Brione já tá com 18 anos. Nesse ponto ela já entendeu que a pessoa que ela viu provavelmente não foi o Rob e ela não sabe como reparar esse erro dela. Ela vem ao longo dos anos tentando falar com a irmã, com a Cecília. A Cecília não quer falar com ela. E para se redimir, ela resolve virar enfermeira também, para cuidar dos outros. E é nesse ponto que a gente encontra a Brione, no hospital, ainda na fase inicial do treinamento, sendo treinada, né, para atender os pacientes e tudo. E aí é quando começa a chegar os soldados vindos da guerra, todos mutilados, né, em pedaços, literalmente, e ela tem que cuidar desses soldados, e é um treinamento intensivo para ela, um curso intensivo de enfermagem, porque ali não tem mais eu sei, não sei fazer, ela simplesmente tem que fazer, né, e é outro pedaço que é bastante sofrido, que o autor também não poupa o leitor dos sofrimentos, da violência, da crueldade, da crueza da guerra, né, e ali a Brione, nitidamente, ela amadurece, né? Instantaneamente, vivenciando aquela situação, né? E essa terceira parte acaba com ela indo procurar a Cecília. Quando a coisa alivia ali no hospital, ela tá indo procurar a Cecília. E aí a gente vai para um epílogo, né?
aí já é o aniversário dela, de 77 anos, da Brione. E nesse epílogo, a família tá fazendo uma festa, né, pra ela. E aí nesse epílogo a gente vai saber qual foi o desfecho que teve toda essa situação do Robbie com a Cecília, a da própria Brione, o que foi feito da vida dela, da família dela, né? Então, assim, gente, foi um livro, assim, que muito bem construído, sabe? Tanto em relação à construção de personagem, quanto a narrativa, que é belíssima. Ele é totalmente envolvente, mas é um livro muito sofrido. Ele é cheio de gatilho, né? Então, assim, é livro para você ler quando você está relativamente bem emocionalmente, psicologicamente, porque é um livro pesado, ele é bruto, né? Ele é violento, ele é cruel, né? Mas ele é muito realista, porque essa é a fase do autor, é a fase realista do romance, né? Então é um livro que é muito realista, né? E assim, eu fiquei, quando eu terminei, sem saber se eu tinha odiado ou se eu tinha gostado muito, né? E eu fiquei assim, não sei. E aí eu vi que eu tava revoltada porque o autor me fez passar por aquilo tudo, por todo aquele sofrimento, porque eu não conseguia parar de ler. O livro era bom, é bom, e eu não conseguia deixar de passar, mas assim, né, automaticamente eu não conseguia deixar de sofrer, né, e de vivenciar. E o final aqui é uma coisa assim que também me deixou bastante abalada. Não vou falar mais nada, né? Quem quiser, né, que vai dar a sua lida, que vai sofrer aqui junto com o autor, com os personagens. Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar sobre ele. Como eu falei, vários temas são abordados, né? E assim, o feminismo, a discriminação social, a ambição, né? A gente vivencia os horrores da guerra. Mas o tema principal aqui é o perdão, né? A gente é capaz de perdoar tudo de uma pessoa que a gente ama? De um irmão, de uma mãe, de um pai? Ou não? Ou não dá para perdoar? Ou não dá para passar por cima? Né? Então, o perdão é o cerne aqui da trama, né? Da história. Mas muitos outros assuntos aqui também são abordados, né? A ambição, a questão de você aceitar estar dentro de uma sociedade, cumprir um papel dentro de uma sociedade só porque a sociedade te diz que aquele papel é seu, como é o caso da Emily, né, que ela não tem como mudar, pelo menos ela acha que ela não tem, né, o Robbie, que no início, apesar de estar fazendo todos os esforços, ainda se sente aquém de estar participando, né, dos luxos, do dia a dia daquela família. E a Brione, né, ela era uma criança ou não era? Como é que você encara uma criança de 13 anos, ou um adolescente, uma mulher de 13 anos, acusando criminalmente uma pessoa e essa pessoa sendo condenada? E por que todo mundo ouviu a voz dela e ninguém ouviu a voz de Robbie? Né? Porque ela era filha de uma família rica? Não sei. Gente, baita de uma leitura. Vale muito a pena, né? Prestando atenção aos gatilhos que eu falei pra vocês. E eu vou deixar aqui o link para o vídeo, o último vídeo que eu fiz do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que é o vídeo onde estão as leituras que a gente escolheu para fazer esse ano. Ainda tem bastante, eu não sei, gente, infelizmente eu vou conseguir ler todos os livros que a gente combinou esse ano, mas se eu não conseguir esse ano, eles já ficam para serem os primeiros a serem lidos do ano que vem, tá bom? Não deixe de deixar o seu curtir e se inscrever no canal. Estamos fazendo a leitura conjunta de A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Está sendo uma baita da leitura, estou me divertindo muito. Nossas leituras conjuntas são sempre muito bacanas. Vem participar com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.